Capítulo 2 Perdendo o controle. Naquele momento, ele estava usando um manto vermelho de casamento em um quarto cheio de felicidades duplas feitas de tecidos vermelhos. Na noite anterior, seu avô Xiaoli e sua tia Xiaolingxi pessoalmente arrumaram esses artesanatos. Seu quarto tinha sido transformado em um quarto de casamento. Nota: felicidade dupla igual é um símbolo / elemento chinês para decorar e desejar felicidades no casamento. De repente, a porta se abriu e uma figura apressadamente entrou. Xiaoche imediatamente levantou-se e sorriu: tia, meu avô já voltou. Xiaolingxi era a filha de Xiaoli desde quando ele era um homem de meia idade. Embora ela fosse a tia de Xiaoche, ela tinha acabado de completar 15 anos e era um ano mais nova que Xiaoche. Ela era bem nova, mas sua beleza já era tocante. Seu nível de força profunda era o início do 6º nível do domínio profundo elemental, mas mesmo que ela não esteja em igualdade com Xia Qingyu se comparadas, seu nível espiritual não era mau, já que ela era um importante recurso para o clã Xiao e era vista com muito respeito. Oh, Cher, você finalmente acordou. Nota: igual, criança, filho. Cher no caso, é a forma que Xiaoche é chamado pelo seu avô. Uma voz gentil atingiu o quarto enquanto Xiaoli entrava. Vendo que Xiaoche já estava fora da cama e com a cor de sua pele de volta ao normal, Xiaoli relaxou um pouco. Atrás dele seguiu sua empregada Xiaohong e o médico número 1 na cidade nuvem flutuante Dr. Seto. É muito bom que tenha acordado e não tem mais a aparência de uma pessoa doente, mas deixe o Dr. Seto examinar você. Hoje é seu casamento e não podemos cometer o menor erro. Dr. Seto, por favor, vá em frente. Xiaoli deu um passo ao lado enquanto falava. Dr. Seto colocou sua caixa de medicamentos em cima da mesa e sentou em frente de Xiaoche, ergueu as mãos para sentir seu pulso. Depois de um tempo, ele tirou as mãos de Xiaoche. Dr. Seto, como está a condição de Xiaoche? É muito sério. Xiaolingxi perguntou preocupada, com um nervosismo gravado em seu rosto. Embora ele não tenha falado nada, Xiaoli parecia solene e tinha um olhar cruel em seu rosto, como ele não poderia estar ciente que o repentino colapso de Xiaoche foi estranho. O rosto do Dr. Seto se aliviou com um sorriso. Elder Xiao, você não precisa se preocupar, a condição física de seu neto é excelente. Ele não tem nenhuma doença grave ou até mesmo um resfriado. Talvez seu neto desmaiou por causa que ele estava tão nervoso e excitado que seu sangue subiu para a cabeça. Depois de tudo, seu neto está se casando com a beldade número 1 na cidade nuvem flutuante. Ah! Embora Dr. Seto tentou esconder seu desdém, suas palavras revelaram seu arrependimento. Uma mulher talentosa se casando com um inútil que não é bom para nada e não tem futuro era realmente difícil para qualquer um aceitar. Isso é uma ótima notícia. Xiaoli suspirou em alívio e concordou em pensamento. Deve ter sido difícil para o Dr. Seto ter vindo aqui tão cedo na manhã. Hong, escolte o Dr. Seto para a sala de visitas para ele descansar. Tudo bem. Dr. Seto respondeu com um aceno e ergueu sua caixa de medicamento. Desde que seu neto está bem, eu irei embora. Parabéns ao Elder Xiao por ter encontrado a mais espetacular nora na cidade nuvem flutuante. Eu nem imagino quantas pessoas devem estar com inveja de você agora mesmo. Ah! Adeus. Você deve se lembrar de vir ao casamento beber uns drinks. Hong, escolte o Dr. Seto para fora. Cher, você está realmente bem. Você se sente desconfortável em algum lugar? Xiaoli ainda não tinha certeza depois que o Dr. Seto deixou e mergulhou em pensamentos. Quando Xiaoche repentinamente desmaiou, sua temperatura caiu e sua vitalidade enfraqueceu.
Isso não poderia ter sido o resultado de ter ficado muito excitado. Olhando para a presente condição saudável de Xiao Shen, ele certamente parecia bem agora, mas Xiao Li não podia apagar aquela pequena dúvida no fundo de seu coração. Eu realmente estou bem, você pode ficar despreocupado. Xiao Te disse com uma expressão leve enquanto olhava para Xiao Li e via um rosto preocupado com cabelos brancos. O clã Xiao consiste em 5 elders e embora Xiao Li era o 5º elder, ele era o mais forte no clã. 5 anos atrás ele entrou na borda do 10º nível do domínio profundo espiritual e teve a oportunidade de atravessar o domínio profundo, um nível que inúmeras pessoas sonham alcançar. Xiao Li fez apenas 55 anos nesse ano e mesmo com sua força do 10º nível do domínio profundo espiritual, todos os seus cabelos já tinham ficado brancos. Toda vez que Xiao Te via sua cabeça cheia de cabelos brancos, seu coração se tornava rancoroso sobre aquela vista. A razão pela qual Xiao Li tinha cabelos brancos desde seus tempos de quando ele era um homem de meia idade era conhecida por todas as pessoas na cidade Nuvem Flutuante. Seu único filho, o pai de Xiao Te, Xiao Ying era chamado de gênio número 1 da cidade Nuvem Flutuante. Na idade de 17, ele avançou para o domínio profundo nascente. Aos 20, ele atingiu os 5 graus nível do domínio profundo nascente. Aos 23 ele atravessou o domínio profundo nascente e entrou no domínio profundo verdadeiro chocando todas as pessoas na cidade Nuvem Flutuante. Ele se tornou o orgulho, assim como a felicidade de Xiao Li. Quase todo mundo acreditava que quando Xiao Ying se tornasse um homem de meia idade, ele seria o melhor candidato qualificado para herdar a liderança do clã Xiao. Infelizmente, talvez Deus estava com inveja e houve uma tentativa de assassinato em Xiao Ying apenas um mês depois que Xiao Te nasceu. Alguns dias depois daquilo, Xiao Ying também tinha salvado a vida da filha do líder do clã Xia. Depois de seu resgate, Xiao Ying apenas podia se defender dos assassinos com metade de sua força habitual e com isso naquele dia ele respirou pela última vez. O coração de sua esposa se partiu em pedaços pela perda de seu amado e foi encontrar-se com ele logo depois. O cabelo de Xiao Li se tornou branco do dia para a noite devido ao pesado golpe de perder seu filho. 9 meses depois, Xiao Lingxi nasceu. Sua mãe também sofreu uma enorme tortura por perder seu único filho e morreu de depressão um mês depois. Ninguém sabia como Xiao Li vivia após a morte de ambos, filho e esposa. Seus cabelos brancos continham uma dor imensurável, ódio e uma profunda tristeza. Até hoje, Xiao Li ainda não descobriu quem matou seu filho. Mais tarde, ele colocou todas as suas esperanças e desejos em Xiao Te, mas a realidade brutal dele nascendo com uma veia profunda danificada foi como se um raio tivesse caído em sua cabeça. Entretanto, olhando para seu irremediável neto, Xiao Li nunca mostrou nenhum sinal de desapontamento ou raiva. Em seu ponto de vista, ter nascido com uma veia profunda arruinada significava que o destino tinha sido injusto e que ele não deveria ser condenado por causa dessa injustiça. Ele não deveria ser indiferente ou ridicularizar Xiao Te, ao invés disso ele deveria amá-lo ainda mais para compensar aquilo. Ao passar dos anos, ele tinha sempre buscado qualquer meio possível para reparar suas veias profundas danificadas. Entretanto, as veias profundas são a fonte da força profunda de uma pessoa, como isso poderia ser facilmente reparado. Embora Xiao Te era ignorado pelos outros e era visto com desdém, ele continuava a se sentir sortudo por ter um avô como Xiao Li. Olhando para os penetrantes cabelos brancos de Xiao Li, os olhos de Xiao Te gradualmente se contrairão. Desde que os deuses me deram uma segunda chance e me deixaram ambas as minhas memórias, mesmo se for apenas para confortar meu avô, eu tenho que viver vigorosamente.
E dai-se minhas veias profundas estão arruinadas. Eu sou o sucessor de um médico santo, assim que eu encontrar a medicina certa, em um curto tempo de 3 semanas, eu irei restaurar totalmente minhas veias profundas de volta ao normal. Está certo, isso é maravilhoso de se ouvir. Vendo Xiaoche, Xiaoli se sentia despreocupado. Olhando para o brilhante céu ele disse, Tcher, já é de noite. Vá se preparar enquanto eu irei arrumar a equipe para o casamento. Oh certo, você quer ir cavalgando ou em uma carruagem? Se fosse o Xiaoche de ontem ele definitivamente teria respondido a carruagem. Embora ele era o único neto de um elder, sem status algum, ele podia ser chamado de bom pra nada, com um mundo de diferença entre ele e Xia Qinghui. Em seu caminho para a cerimônia no clã Xia, ele não tinha dúvidas que haveriam inúmeros dedos apontados para ele, mas também teria de suportar inúmeros olhares de inveja e arrependimento. Todos podem imaginar que sentimentos iriam surgir frente a frente com tamanhas emoções negativas. Xiaoche sorriu levemente, é claro que irei cavalgando. Você não precisa se preocupar comigo vô, Xia Qinghui pode ser da nobreza, mas ela já está destinada a ser sua nora na nossa família Xiao. Eu irei me casar com ela abertamente e trazê-la para casa com dignidade e honra e não vou deixar você perder sua face. Havia um atraso na expressão de Xiaoli, ele nunca tinha imaginado que seu neto iria dizer uma coisa dessas. Seu rosto então se desmanchou com um sorriso gentil e ele concordou devagar, bom? Com apenas uma palavra, veio sua profunda satisfação. Xiaoli saiu do quarto e fechou a porta. Assim que Xiaoli saiu, Xiaolingshi levantou-se em frente de Xiaoche e curvou seus lábios. Seu rosto torcido com descontentamento ela disse, então atualmente você estava excitado por esse casamento e fez eu me preocupar com você em vão. Você obviamente não encontrou Xia Qinghui muitas vezes mas já se apaixonou por ela, oh certo, ela é a beldade número 1 na cidade nuvem flutuante, Xiaoche rapidamente acenou sua mão para a esquerda e para a direita negando, como isso é possível? Xia Qinghui é muito bonita mas eu penso que a tia é mais, se eu realmente tivesse desmaiado por causa dela, então eu não sei quantas vezes eu teria desmaiado nessa vida por causa que você sempre me acompanha todos os dias. Hehe. O rosto de Xiaolingshi imediatamente mudou em um doce sorriso, você sabe o que me dizer para me deixar contente, está tudo bem se Xiaoche desmaiou em pressa de se casar com Xia Qinghui por causa que ela é bonita e talentosa. O clã Xia é também o clã mais rico na cidade nuvem flutuante então tem muitas pessoas que queriam se casar com ela. Entretanto, ela eventualmente está indo se casar com minha família, Xiaoche. Nesse ponto, Xiaolingshi tinha um olhar de orgulho em seu rosto. Então seus olhos se tornaram melancólicos enquanto ela disse, eu sinto como se esse dia chegou tão rápido, Xiaoche já está se casando. Tum tum, uma batida na porta seguida da voz do velho empregado Xiaolongkang, jovem mestre está quase na hora de encontrar a noiva. Já. Xiaolingshi olhou para as roupas de Xiaoche e repentinamente pareceu ansiosa, tio Hong espere um pouco mais e nos sairemos direto para a cerimônia. Ela andou para frente de Xiaoche e um par de mãos macias começaram a abotoar as roupas de casamento de Xiaoche, esse traje é bastante difícil de se colocar. Suas roupas estão uma bagunça por causa dos eventos de mais cedo. Levante que eu irei terminar isso agora mesmo. Um par de mãos brancas e delicadas como a neve começaram a trabalhar apressadamente. Ela arrumou sua gola para o lado certo e apertou seu cinto, suas ações eram bobas mas ela levava aquilo seriamente e prestava muita atenção enquanto fazia aquilo. Xiaoche silenciosamente olhou para ela e seus olhos gradualmente se tornaram nebulosos.
Hoje ele estava indo se casar com Xia Qingyue, mas ele sabia com certeza que Xia Qingyue não estava se casando com ele porque ela sinceramente o amava, se não fosse pelo acordo feito por seus pais, Xiaoying e Xiaongui. Naquele mês de março, Xia Qingyue provavelmente não iria se aborrecer em lançar um único olhar em sua direção. As únicas pessoas nesse mundo que eram gentis com ele eram apenas seu avô Xiaoli e sua tia Xiaolingxi. Durante o início de sua infância, Xiaolingxi se prendia em Xiaotie como se fosse um chiclete. Ela o seguia onde quer que ele fosse. Era duro para ele se livrar dela, se ela não o visse por um tempo, ela iria chorar alto. Entretanto, quando Xiaotie fez 10 anos de idade e foi confirmado que suas veias profundas estavam arruinadas, parecia que Xiaolingxi tinha crescido do dia para a noite. Depois dos 24 anos de sonhos no continente Nuvem Azuri, Xiaotie sentia que seu tempo aqui com a gentil Xiaolingxi era uma luxúria de tão preciosos. Embora Xia Qingyue iria se tornar sua esposa, ela iria ser como a mais fria lua no céu, algo que apenas pode ser visto mas não tocado. Se eu me casasse com uma garota como a tia, seria perfeito. Esses tipos de pensamentos incontrolavelmente aparecerão na mente de Xiaotie. Depois de terminar de arrumar Xiaotie, Xiaolingxi soltou um suspiro de alívio. Ela ergueu sua mão e despenteou seu cabelo. Com uma expressão doce de afeição claramente exposta em seu rosto, seus lábios rosados levemente partiram-se como as pétalas de uma flor. Com uma velocidade supernatural, Xiaotie instintivamente inclinou sua cabeça e pressionou sua boca apetitosamente contra os lábios rosados de Xiaolingxi.